Sarajevo, 1993. Feche os olhos e visualize isto por um segundo. Você está parado no que costumava ser um bairro de classe média perfeitamente normal. O tipo de bairro onde as pessoas cortavam a grama nos fins de semana e discutiam sobre futebol. E o seu vizinho, um homem que, não muito tempo atrás, usava terno e trabalhava em um banco, está parado à sua porta. Ele estende um colar de ouro. Ouro de verdade. O tipo de objeto que, no velho mundo, teria representado 2 meses de um salário respeitável. E aqui está o que ele quer em troca. Não remédios, não comida. Um maço de cigarros e 3 isqueiros descartáveis. Deixe isso assentar por um momento, porque isto não é um experimento mental. Não é uma hipótese elaborada apenas para ilustrar um ponto. Isso realmente aconteceu. Foi documentado em detalhes por um homem chamado Selko Begovic, um sobrevivente do cerco de Sarajevo, que passou mais de 1 ano vivenciando um dos colapsos urbanos mais totais da era moderna. Sem eletricidade, sem água encanada, sem distribuição de alimentos funcionando, sem governo aparecendo para salvar ninguém. E, nesse ambiente, ele observou algo notável acontecer. As pessoas que possuíam ouro, pessoas que haviam feito tudo o que a sabedoria financeira convencional lhes dizia para fazer, estavam passando aperto, passando fome em alguns casos. Enquanto as pessoas ao seu redor que possuíam habilidades práticas, ferramentas úteis e redes comunitárias solidárias estavam sobrevivendo. Algumas delas estavam até prosperando. Agora, quero ser cauteloso aqui, pois sei o que você pode estar pensando. Você pode estar pensando que este será mais um vídeo dizendo que o ouro não tem valor algum e que você deveria investir suas economias em uma horta. Não é disso que se trata. O que temos aqui é uma análise forense. Vamos examinar múltiplos colapsos econômicos documentados em diferentes países, diferentes décadas e diferentes culturas para ver que padrão emerge. Pois o padrão é consistente. E uma vez que você o enxergue, não conseguirá mais deixar de vê-lo. Quando chegarmos ao final deste vídeo, você entenderá por que $1.000 investidos nos bens práticos e nas habilidades certas historicamente fizeram mais para proteger as famílias durante um colapso econômico genuíno do que $10.000 parados em barras de ouro. E, o que é mais importante, você terá uma estrutura clara, dividida em 5 partes, sobre o que realmente funciona. Vamos começar com o primeiro ponto que quase ninguém acerta a respeito de um colapso econômico: a sua velocidade. A maioria das pessoas, ao imaginar o colapso de uma moeda, visualiza um declínio lento e arrastado. Algo para o qual se teria anos para se preparar, anos para reagir. A realidade, segundo a história documentada, é muito diferente. Na Bósnia, durante o cerco, a transição de uma economia monetária funcional para o puro escambo não levou anos. Levou meses. Selko descreveu como, nos primeiros dias, as pessoas ainda tentavam usar a moeda corrente. Elas ainda mantinham os rituais de uma economia monetária, pois o hábito psicológico estava profundamente enraizado. Mas, em questão de semanas, não meses, semanas, os preços começaram a se multiplicar por fatores de 20, 30 e até 100. Um maço de cigarros que custaria 1,5 marco alemão, fora da zona de guerra, custava 40 marcos dentro dela. Isso representa um aumento de preço de 2.600%, em questão de semanas. A Venezuela é um exemplo ainda mais extremo e recente, pois a situação continua se desenrolando neste exato momento. Entre 2016 e os anos seguintes, a inflação na Venezuela ultrapassou 1 milhão%. 1 milhão. A moeda,
o bolívar, tornou-se tão desvalorizada que os venezuelanos passaram a chamá-la de Bolívar Muerto, o Bolívar morto. E aqui está o detalhe em que mais penso ao considerar o que isso realmente significa em termos humanos. O governo venezuelano, em certo momento, reagiu à crise de hiperinflação retirando de circulação as cédulas de alto valor. Eles deram aos cidadãos 72 horas para trocar seu dinheiro antes que este fosse declarado mero papel sem valor. 72 horas. Se as economias de uma vida inteira estivessem em bolívares, a pessoa tinha 3 dias para tomar alguma providência. Muitas pessoas não conseguiram fazê-lo a tempo. Muitas nem sequer ficaram sabendo do anúncio a tempo. A Argentina, entre 1998 e 2002, seguiu o mesmo roteiro. A economia contraiu-se em 28%. Mais da metade da população caiu abaixo da linha da pobreza em questão de poucos anos. Pessoas que haviam poupado em pesos sofreram perdas devastadoras, capazes de alterar o curso de suas vidas. Aqueles que possuíam economias denominadas na moeda nacional viram-nas evaporar. O padrão não é sutil. As crises cambiais evoluem rapidamente. Mais rápido do que o ciclo de notícias. Mais rápido do que a resposta governamental. Mais rápido do que a capacidade da maioria das pessoas de se adaptar. E quando chegam, expõem uma verdade brutal sobre o que realmente possui valor e o que não possui. Quando uma moeda falha, o que preenche o vácuo é a troca direta. E em uma economia de escambo, apenas uma coisa importa: a utilidade. Este objeto pode ser comido? Pode me manter aquecido? Pode me ajudar a manter a saúde? Pode me ajudar a produzir outra coisa de valor? Essas são as perguntas que determinam o que tem valor quando o dinheiro já não tem. Na Venezuela de hoje, pescadores de uma comunidade litorânea chamada Patanemo trocam sua pesca por arroz, bananas da terra e bananas prata, trazidos por pessoas que chegam a pé de cidades vizinhas. Um desses pescadores resumiu a situação perfeitamente quando disse, e aqui estou parafraseando, que o dinheiro já não compra nada. Portanto, é melhor que as pessoas tragam comida e a troquem por peixe. Essa frase, exatamente essa, constitui a tese inteira. O dinheiro deixou de funcionar como um meio de troca confiável. E assim, as pessoas buscaram uma alternativa a ele. Agricultores na Venezuela viajavam centenas de quilômetros até Caracas, transportando 200 bananas, 30 quilos de inhame, 30 quilos de mandioca e 40 quilos de limões. Não para vendê-los por dinheiro, mas para trocá-los diretamente por farinha, arroz e massas. Nas regiões produtoras de café, as lojas de ferragens começaram a aceitar grãos de café como forma de pagamento. Sacas de café de 300 quilos podiam render 200 litros de gasolina. O café tornou-se moeda, não porque alguém tenha decidido que assim deveria ser, mas porque preenchia todos os requisitos de um meio de troca útil em uma economia em colapso. É padronizado, é consumível, possui um valor de uso genuíno. Você pode bebê-lo, pode trocá-lo. Ele não fica apenas parado, reluzindo. Isso é chamado de reversão econômica. Quando os sistemas monetários modernos entram em colapso, as sociedades não inventam novos sistemas da noite para o dia. Elas recorrem ao sistema mais antigo e confiável de todos: a troca direta de bens e serviços. E nesse ambiente, o ouro apresenta um problema fundamental. Você não pode comê-lo. Você não pode queimá-lo para se aquecer. Você não pode usá-lo para purificar água ou tratar uma ferida infeccionada. Não é que o ouro se torne desprovido de valor para sempre. Voltaremos a esse assunto mais tarde.
Mas, durante a fase aguda de um colapso, o ouro fica muito atrás de uma lista surpreendentemente extensa de coisas mais úteis. Agora, vamos viajar no tempo, pois não precisamos olhar apenas para colapsos recentes para compreender isso. A Grande Depressão da década de 1930 é uma das catástrofes econômicas mais bem documentadas da história moderna. E o que ela revela sobre o valor relativo de diferentes ativos deve mudar completamente a maneira como você pensa sobre resiliência financeira. Os agricultores durante a Grande Depressão não passavam por momentos fáceis. Os preços das colheitas haviam despencado para níveis devastadoramente baixos. Existem relatos documentados de agricultores queimando milho como combustível, pois isso era, literalmente, mais barato do que comprar carvão. Mas aqui reside a distinção crucial. Os agricultores que possuíam terras produtivas tinham algo que nenhuma engenharia financeira seria capaz de replicar. Eles podiam produzir o seu próprio alimento. Relatos documentados do interior de Iowa descrevem famílias de agricultores que cultivavam grandes hortas, faziam conservas com as frutas de seus pomares, criavam gado leiteiro para obter leite e creme de leite, criavam galinhas para ovos e carne e assavam o seu próprio pão a partir de sacos de farinha de 50 libras. Sua renda em dinheiro era, na prática, nula. E ainda assim, eles conseguiam se manter bem. Enquanto isso, os trabalhadores urbanos estavam devastados. Apenas em Dubuque, Iowa, mais de 2.000 trabalhadores perderam seus empregos entre 1927 e 1934. Mesmo aqueles que conseguiram manter algum emprego enfrentaram cortes salariais de 30% ou mais. O problema não era apenas o dinheiro. Era o fato de não possuírem capacidade produtiva própria. Eles não podiam cultivar alimentos. Não podiam consertar seus próprios equipamentos. Não podiam produzir nada de valor direto. Estavam inteiramente dependentes de um sistema que havia parado de funcionar. Uma das evidências mais contundentes de que esse princípio se estende muito além das propriedades rurais individuais surgiu durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1943, mais de 20 milhões de norte-americanos plantaram o que ficou conhecido como Hortas da Vitória, Victory Gardens. E essas hortas produziram 10 bilhões de libras de alimentos. 10 bilhões. Isso representou 40% de todo o suprimento de hortaliças dos Estados Unidos naquele ano. E o que é crucial, 2/3 dessas hortas não ficavam em propriedades rurais. Elas estavam em vilas, cidades e nos quintais das casas suburbanas. Em 1944, mais da metade dos americanos com jardins relatava que sua principal motivação era a necessidade econômica, e não o sentimento patriótico. Eles cultivavam alimentos porque precisavam comer. O argumento matemático a favor da terra produtiva como um ativo financeiro de longo prazo é também notavelmente sólido. Dados acadêmicos mostram que, durante a crise financeira de 2008 a 2009, a qual, embora não tenha sido um colapso total, constituiu um grave choque sistêmico. Os valores das terras agrícolas aumentaram 17%, enquanto o S&P 500 caiu 46%. Entre 2000 e 2009, o S&P 500 registrou retornos negativos em 28 trimestres distintos. Em 26 desses 28 trimestres em que as ações caíram, as terras agrícolas registraram retornos positivos. Não é especulação, não é sorte. É um padrão. A volatilidade média das terras agrícolas, de 1992 a 2020, foi inferior a 7%, menos da metade da volatilidade do mercado de ações,
e significativamente inferior à volatilidade do ouro, que beirou os 15%. Durante períodos de alta inflação, as terras agrícolas renderam uma média anual superior a 14%, mais do que o dobro da própria taxa de inflação. Nada disso é teoria. Trata-se de dados históricos provenientes de décadas de condições econômicas reais. Mas e se você não puder comprar terras? E se possuir terras agrícolas não for economicamente viável para você neste momento? É aqui que entram as habilidades. E quero dedicar uma atenção considerável a este ponto, pois é a parte da conversa que costuma ser mais superficialmente tratada. As estratégias de sobrevivência documentadas da era da Grande Depressão assemelham-se a um catálogo muito específico de produção prática. As pessoas sobreviviam pescando e vendendo peixes, produzindo e vendendo alimentos caseiros, cultivando e vendendo frutas vermelhas, iniciando pequenos empreendimentos alimentícios, removendo neve das calçadas dos vizinhos, confeccionando e vendendo cestas tecidas à mão, confeccionando e vendendo colchas, consertando e ajustando roupas, lavando janelas, derretendo gordura animal, banha, abatendo animais, conservando alimentos por meio de enlatamento e defumação. Observe o que cada um dos itens dessa lista tem em comum. Todos e cada um deles envolvem a criação ou o processamento de algo com valor tangível e direto. Alimentos, vestuário, serviços relacionados à moradia. Não se tratava de serviços abstratos ou apostas especulativas, eram respostas diretas às necessidades humanas fundamentais. E por atenderem a necessidades humanas fundamentais, a demanda por esses bens e serviços jamais desapareceu, mesmo quando o dinheiro desapareceu. As habilidades que detinham o maior valor durante aquele período eram a produção e conservação de alimentos, a confecção e o reparo de roupas, a construção e a manutenção de abrigos, os cuidados de saúde e os reparos mecânicos. Uma pessoa capaz de abater um animal, defumar a carne para conservá-la ou preparar 100 potes de vegetais para o inverno, possuía um conjunto de habilidades que nenhum colapso econômico poderia lhe tirar. Médicos, enfermeiros e dentistas permaneceram empregados durante toda a Grande Depressão. As pessoas encontravam maneiras de remunerá-los mesmo quando a moeda era instável, trocando bens e serviços em troca de assistência médica. Pois as pessoas sempre precisarão que seus corpos funcionem. Aqui está a frase que, na minha opinião, captura isso perfeitamente. Um carpinteiro habilidoso representa um ativo valioso que não pode ser guardado em um cofre. A habilidade reside na própria pessoa. Ela é acionada sempre que necessário. O ouro fica parado em um cofre e não produz absolutamente nada. Agora quero retomar o testemunho de Željko Begović, pois o que ele documentou durante o cerco de Sarajevo constitui o retrato mais detalhado que temos sobre o que, de fato, é objeto de troca quando uma economia não apenas desacelera, ela para completamente. Quando a moeda perdeu todo o seu valor durante aquele cerco, certas categorias de bens emergiram no topo da hierarquia de trocas. A munição ocupava o primeiro lugar. As pessoas precisavam dela para a caça e para a autodefesa. Contudo, Željko foi muito enfático ao alertar contra a troca indiscriminada de munição, pois quaisquer armas ou munições que você venda a alguém hoje podem acabar apontadas para você amanhã. Em um ambiente de colapso, as questões de segurança dominam cada uma das decisões de troca. Os itens de higiene pessoal detinham um valor notável. A água sanitária, a simples água sanitária doméstica, podia purificar centenas de galões de água potável e valia muito mais do que seu preço em tempos de paz sugeria.
Sabonetes em barra, pastas de dente, produtos de higiene feminina. Uma única barra de sabonete que custava 50 centavos antes da guerra chegava a ser trocada por uma dúzia de ovos durante o cerco. Isso não é um exagero. Os medicamentos detinham um valor ainda mais extremo. Antibióticos, analgésicos, suprimentos básicos de primeiros socorros. Pessoas morriam devido a ferimentos infeccionados e condições tratáveis, simplesmente por não terem acesso a medicamentos básicos que em tempos normais teriam custado quase nada. Mas eis o detalhe que me deixou completamente perplexo quando o li pela primeira vez. Selko recomenda especificamente, caso você esteja se preparando para cenários reais de colapso, que você possua 1000 isqueiros descartáveis baratos, em vez de investir em um gerador movido a combustível. Pense no que isso implica. Um gerador custa milhares de dólares. Por que 1000 isqueiros seriam mais valiosos? Porque um gerador faz barulho, atraindo exatamente o tipo de atenção que você não deseja em um ambiente instável. Ele consome combustível que é escasso e precisa ser obtido e armazenado. Exige manutenção. Constitui um ponto único de falha. Se quebrar ou for roubado, você fica sem nada. Os isqueiros, por outro lado, são silenciosos. São portáteis. Estão distribuídos em muitas unidades. Portanto, perder alguns não o deixa sem a capacidade de fazer fogo. São baratos de adquirir em tempos normais e atendem a uma necessidade inegociável. Fogo para cozinhar, fogo para aquecimento, fogo para ferver água e torná-la segura para beber, fogo para iluminação. Selko, na verdade, tinha um grande botijão de propano adaptado para recarregar isqueiros descartáveis da marca Bic. E ele trocava esses isqueiros recarregados por comida, velas e outras necessidades ao longo do cerco. Um item pequeno e prático, que atendia a uma necessidade humana fundamental, possuía um valor de troca mais confiável do que uma solução tecnológica espetacular, vulnerável a roubos e dependente de combustível escasso. E quanto ao ouro e às joias durante esse período? O relato de Selko é um choque de realidade. Ele observou que senhores da guerra e pessoas em posições de poder durante a crise tomavam metais preciosos de pessoas desesperadas por um valor equivalente essencialmente ao de uma lata de sopa. As pessoas que possuíam o ouro compreendiam, em teoria, que ele recuperaria seu valor assim que a crise terminasse. Mas esse valor futuro não tinha utilidade alguma para alguém que precisava comer hoje. O ouro era extraído de pessoas desesperadas por uma fração de seu valor real, pois a assimetria da transação imediata era brutal. A pessoa com o ouro precisava de comida agora, e a pessoa com a comida detinha todo o poder de barganha. É isso que quero dizer quando afirmo que o valor do ouro é condicional. Ele funciona maravilhosamente bem como reserva de valor em uma economia funcional ou em recuperação. Mas durante a fase aguda de um colapso, a fase em que as decisões de sobrevivência são tomadas diariamente, ele não atende a nenhuma das necessidades reais que você tem. A Venezuela está nos oferecendo uma versão em tempo real dessa mesma lição, o que torna singularmente importante prestarmos atenção a ela. Uma mulher chamada Keila Ovalle cultiva berinjelas, tomates e maracujás em seu quintal, especificamente com o propósito de escambo, trocando o que cultiva por massas, açúcar, leite e arroz de vizinhos e comerciantes. Ela mesma observou que esse estilo de vida reflete a maneira como sua família vivia no início do século XX. Isso não é um acidente. É a reversão econômica em ação. Um pescador em Patanemo relatou não ter ido ao centro da cidade há quase 2 anos. Não porque fosse fisicamente incapaz de chegar lá,
mas porque não havia nada lá para ele. A moeda oficial havia se tornado tão instável que o trabalho assalariado, ir a um emprego, ganhar bolívares, não compensava o esforço em comparação a permanecer em sua comunidade e trocar peixe diretamente pelo que precisava. E, no colapso paralelo do Zimbábue, os medicamentos do mercado negro tornaram-se algumas das mercadorias mais valiosas existentes. Uma dose de amoxicilina, um antibiótico básico que custa $1 ou $2 em países estáveis, atingia no mercado negro preços equivalentes a semanas de salário. Pessoas que haviam estocado antibióticos básicos, ataduras, antissépticos e analgésicos de venda livre detinham ativos extraordinariamente valiosos, tanto em relação ao seu custo quanto aos requisitos de armazenamento. Um frasco de antibióticos é pequeno, é barato em tempos de paz. Pode ser literalmente a diferença entre alguém perder um membro ou a própria vida devido a uma ferida infeccionada. Compare isso com uma libra de prata, que não pode tratar uma infecção, não pode baixar a febre e não pode manter uma criança viva. Agora quero falar sobre o fator que quase nunca aparece no conteúdo sobre preppers, preparacionistas, em materiais sobre sobrevivência financeira ou em discussões sobre resiliência econômica. E, no entanto, de acordo com uma ampla meta-análise que abrangeu 148 estudos distintos e mais de 300 mil participantes, pode ser o determinante mais importante para definir se você sobreviverá a uma crise. Esse fator é a comunidade. O estudo constatou que indivíduos com relacionamentos sociais sólidos tinham uma probabilidade de sobrevivência 50% maior em comparação àqueles com laços sociais fracos. 50%. Para colocar isso em contexto, essa magnitude de efeito é comparável ao benefício de sobrevivência obtido ao parar de fumar. Ela supera muitos fatores de risco médico bem estabelecidos para a mortalidade. A qualidade de seus relacionamentos sociais é, estatisticamente, tão importante para determinar se você vive ou morre quanto o fato de você fumar ou não. O relato de Selko corrobora isso de forma visceral. Ele descreveu como quase todas as trocas significativas durante o cerco ocorreram por meio de arranjos privados, após se obter informações confiáveis sobre alguém que tivesse algo a oferecer. E ele foi explícito. As melhores situações eram aquelas em que a pessoa já era conhecida e merecia confiança desde antes da crise. A confiança estabelecida funcionava como infraestrutura econômica. Pessoas que mantinham relacionamentos construídos ao longo de anos de interação normal conseguiam realizar trocas de maneira segura e confiável. Aqueles que haviam se isolado, que haviam focado inteiramente no acúmulo de recursos individuais, ficaram expostos e vulneráveis. Um comentário que circulou após uma versão anterior desta conversa apontava os Amish como um modelo desse princípio. Uma comunidade que, por concepção, opera com profunda interdependência, recursos compartilhados, ajuda mútua e sistemas estabelecidos de apoio coletivo. Independentemente de você compartilhar ou não os valores ou o estilo de vida deles, a lógica estrutural por trás disso é sólida. Na Venezuela, as comunidades que possuíam redes informais de compartilhamento de alimentos e distribuição por meio de escambo tiveram um desempenho significativamente melhor do que os domicílios isolados, mesmo estes dispondo de mais recursos individuais. Na Bósnia, as comunidades se organizaram em torno de líderes de confiança, responsáveis por gerir a segurança, alocar recursos e coordenar a sobrevivência coletiva. E essas comunidades obtiveram resultados substancialmente melhores do que os domicílios que tentaram sobreviver por conta própria.
Isso significa que cultivar relacionamentos com os vizinhos, participar de organizações comunitárias e construir redes baseadas na confiança, antes que elas se tornem necessárias, deve ter uma prioridade tão alta em qualquer estratégia séria de resiliência quanto o armazenamento de suprimentos físicos. O capital social é capital de sobrevivência. Você não pode comprá-lo em uma loja. Você não pode simplesmente acumulá-lo de forma egoísta. Você o constrói lentamente, estando presente na vida das pessoas ao longo do tempo. E seu valor se multiplica de exatamente a mesma forma que o capital financeiro. Agora, permitam-me realizar a análise comparativa que, a meu ver, refuta de forma definitiva a tese de que o ouro seria a proteção ideal contra um colapso. O problema fundamental do ouro é este: ele não gera renda e não atende a nenhuma necessidade imediata de sobrevivência. O alimento nutre você. As ferramentas permitem produzir e realizar reparos. As habilidades geram serviços pelos quais as pessoas estarão dispostas a trocar bens. O ouro, contudo, é incomestível. Não possui funcionalidade direta alguma e só tem valor se houver alguém disposto a trocá-lo por algo a um preço que lhe seja favorável. Exatamente no momento em que você precisa realizar uma transação. Nas fases iniciais de um colapso, quando as pessoas estão desesperadas por comida, medicamentos e ferramentas, o ouro não é o que elas desejam. Elas querem coisas que funcionem. Em fases posteriores, quando a civilização começa a se estabilizar e a se reconstruir em torno de um novo equilíbrio, o ouro pode recuperar seu valor de forma significativa. Mas alguém que entrou na crise possuindo apenas ouro terá passado por toda a fase aguda dela sem gerar qualquer renda, sem produzir alimentos, sem contribuir com quaisquer habilidades para as redes comunitárias. E muito provavelmente terá sido forçado a negociar esse ouro aos piores preços possíveis apenas para sobreviver. Compare isso com terras agrícolas. Com sua volatilidade histórica inferior a 7%, seu histórico de retornos positivos em 26 de 28 trimestres, nos quais as ações sofreram queda, e seus retornos anuais médios durante períodos inflacionários superiores a 14%. A terra agrícola produz valor continuamente. Mesmo que você não seja um agricultor, a terra produtiva gera renda por meio de arrendamento, fornece alimentos através do cultivo direto e mantém sua utilidade real independentemente do desempenho de qualquer moeda. Agora sejamos honestos sobre a situação em que nos encontramos em 2024 e nos anos seguintes. Os Estados Unidos acumulam uma dívida nacional superior a 38 trilhões de dólares. O Escritório de Orçamento do Congresso projeta que os déficits continuarão indefinidamente no futuro. Os pagamentos de juros sobre essa dívida já ultrapassaram os gastos com defesa, a maior despesa discricionária individual do orçamento federal. O balanço patrimonial do Federal Reserve expandiu-se em trilhões a partir de 2008. Bancos centrais em todo o mundo estão comprando ouro no ritmo mais acelerado desde 1996, adquirindo de fato mais ouro do que títulos do Tesouro dos EUA pela primeira vez. Esse último detalhe é significativo. As instituições que gerem o dinheiro no mais alto nível estão buscando proteção contra os próprios sistemas que elas mesmas operam. E essas instituições não estão sozinhas em sua preocupação. A Turquia enfrenta uma inflação crescente, com os números oficiais provavelmente subestimando a situação real. Os cidadãos turcos dobraram o volume de suas contas em ouro à medida que fogem da lira.
os bancos do Líbano congelaram as contas dos clientes enquanto a moeda perdia 98% de seu valor em 18 meses. A Venezuela vive um colapso total e contínuo, com uma economia de escambo funcional substituindo o que outrora foi o país mais rico da América do Sul. Estes não são rodapés obscuros. São eventos recentes em economias relativamente modernas e todos seguem o mesmo roteiro. Um ponto importante que, por vezes, passa despercebido nessas discussões é o seguinte: a preocupação não reside necessariamente no colapso isolado de uma única moeda. A inquietude mais profunda reside no fato de que, pela primeira vez na história registrada, 100% das moedas mundiais são moedas fiduciárias, desprovidas de qualquer lastro físico, sem padrão ouro, sem âncora em commodities. Baseiam-se apenas no acordo coletivo de que um pedaço de papel ou um número digital possui algum significado. A interdependência econômica global implica que um choque severo nas principais moedas de reserva não permanece contido. Ele se propaga. O efeito dominó, caso ocorra em nível sistêmico, apresenta-se de forma distinta de qualquer colapso restrito a um único país que tenhamos estudado até hoje, e pode revelar-se potencialmente mais severo. Diante disso, o que fazer de fato com todas essas informações? Permita-me apresentar uma estrutura concreta. Eu a denominarei a proteção de 5 elementos, e sua sequência foi deliberadamente planejada. A ordem dos fatores é fundamental. O primeiro elemento é a terra produtiva. Se a aquisição de terras agrícolas, ou mesmo de um pequeno lote de solo fértil, for economicamente viável para você, saiba que essa constitui uma das classes de ativos historicamente mais resilientes disponíveis. Contudo, o conceito de terra produtiva não exige grandes extensões de terra. Comunidades na Venezuela, por exemplo, adotaram hortas em telhados e a produção de alimentos nos quintais, impulsionadas pela necessidade que gerou inovação. Mesmo uma horta modesta permite desenvolver, simultaneamente, tanto ativos quanto habilidades. Você adquire conhecimento prático ao mesmo tempo em que cria uma capacidade direta de produção de alimentos. Comece a partir de onde você estiver. O segundo elemento são as habilidades práticas, e, neste ponto, desejo ser bastante específico quanto às competências que apresentam o histórico de maior solidez. A produção de alimentos, horticultura, criação de animais, compreensão do solo e das estações do ano. A conservação de alimentos, enlatamento, defumação, fermentação, desidratação. Habilidades de reparo, carpintaria, encanamento, manutenção mecânica básica. Conhecimentos médicos, primeiros socorros, noções básicas de enfermagem, compreensão sobre o uso e o armazenamento seguro de medicamentos. Essas habilidades não podem ser roubadas. Elas não sofrem depreciação por permanecerem guardadas em um cofre. Tampouco exigem o funcionamento de um sistema financeiro para gerar valor, e permanecem úteis e negociáveis, independentemente do regime econômico que o cerque. O terceiro elemento consiste em bens práticos que possuam utilidade direta e longa vida útil. Suprimentos médicos, antibióticos obtidos legalmente, ataduras, antissépticos, analgésicos e itens para o tratamento de infecções e lesões comuns. Ferramentas, instrumentos manuais básicos que não dependam de energia elétrica. Pilhas e baterias, isqueiros, itens de higiene pessoal, materiais para purificação de água e alimentos básicos de longa conservação. Esses itens mantêm sua utilidade de forma totalmente independente das condições econômicas. Em um cenário de colapso, eles se tornam o principal meio de troca. E neste exato momento, em tempos de paz,
custam quase nada em relação ao seu potencial valor futuro. O quarto elemento, e este é aquele que a maioria das pessoas ignora, pois parece menos tangível do que os outros, é a comunidade. Não em um sentido vago ou meramente sentimental, mas de forma deliberada, intencional e explícita. Conheça seus vizinhos como pessoas reais. Participe de organizações locais. Identifique em sua região as pessoas que possuem habilidades que lhe faltam e construa relacionamentos genuínos com elas antes mesmo de precisar de qualquer coisa delas. Estabeleça redes informais de comunicação. Saiba quem, ao seu redor, é capaz de cultivar alimentos, consertar coisas, prestar assistência médica e em quem se pode confiar. Em todo o colapso documentado, as pessoas com fortes laços comunitários apresentaram um desempenho dramaticamente superior ao dos indivíduos isolados, independentemente do nível de recursos individuais de cada um. A vantagem de 50% na taxa de sobrevivência não é uma mera sugestão, é uma realidade estatística. O quinto e último elemento são os metais preciosos. Mas apenas depois de você ter assegurado os 4 primeiros. O ouro e a prata têm, sem dúvida, um papel a desempenhar como reserva de valor, como proteção contra a desvalorização da moeda e como ativo portátil para o período posterior à estabilização de uma crise, quando um novo equilíbrio começa a se formar. As evidências provenientes de múltiplos colapsos confirmam que os metais preciosos recuperam um valor significativo durante a fase de recuperação. No entanto, eles oferecem quase nenhuma utilidade durante a fase aguda da crise. O que significa que eles devem constituir a última camada da sua estratégia e não o seu alicerce. Ao reunir todos esses elementos, você obtém uma estratégia de resiliência verdadeiramente diversificada, uma estratégia que atende às necessidades imediatas de sobrevivência por meio de bens práticos e habilidades. A sobrevivência a médio prazo, por meio da comunidade e da capacidade produtiva, e a preservação da riqueza a longo prazo, por meio da terra e dos metais preciosos. As evidências provenientes da Bósnia, da Venezuela, da Grande Depressão, da crise financeira de 2008, da Argentina, do Zimbábue e de qualquer outro colapso que tenhamos estudado convergem para a mesma conclusão. Quando os sistemas monetários falham e o suporte institucional desmorona, a sobrevivência e a resiliência dependem da capacidade produtiva, de habilidades práticas e da qualidade de suas redes comunitárias. Ativos financeiros denominados em uma moeda em colapso tornam-se praticamente sem valor da noite para o dia. O ouro físico sobrevive à crise, mas não pode ajudá-lo a atravessá-la. As coisas que realmente sustentam as pessoas nesses momentos são aquelas que sempre as sustentaram em todos os períodos difíceis da história humana. A capacidade de produzir, a capacidade de reparar e a capacidade de cuidar uns dos outros. A pessoa que está na fila tentando entender como o pão agora custa 200 bilhões de marcos, essa é a pessoa que acreditou que o sistema jamais falharia, que se otimizou inteiramente para o mundo como ele era, em vez de construir resiliência para o mundo como ele poderia vir a ser. A pessoa que troca uma dúzia de ovos por um pão porque cria galinhas, essa pessoa fez algo diferente. Ela não previu necessariamente a crise. Ela apenas construiu uma vida que já trazia em si uma capacidade produtiva real. Você não precisa prever quando ou se uma grave perturbação econômica está por vir para se beneficiar dessa abordagem. As habilidades que você desenvolve são úteis em qualquer ambiente econômico. A comunidade que você constrói enriquece sua vida, independentemente do que aconteça com as moedas. Os bens práticos que você estoca custam uma fração do valor que atingirão durante uma crise.
E a terra, se você puder adquiri-la, gera valor, quer tudo esteja bem, quer não. A questão não é se preparar. A questão é quanto tempo você está disposto a esperar antes de começar.